Bem-vindo ao Fala Maria. Hoje eu estou com um convidado especialíssimo, além de ser meu amigo maravilhoso, né? É o nosso artista. Ele é um artista. É o nosso Diego Amaro Giga. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, gente, por estar aqui. É uma honra estar aqui com você. É muito especial. Você também me abriu grandes portas, então você é minha amiga também. Eu estou muito feliz. Que bom. Gente, eu vou falar para vocês que quando eu falei que o Diego é um artista, é porque realmente ele é. Ele é um profissional de excelência. Arquiteto, fundador da Giga Amaro Arquitetura e Designer, com uma trajetória marcada por paixão, visão, estética e muita autenticidade. Acredita que cada projeto deve ser único, especial e cheio de significado. Por esse motivo, eu digo, o Diego é um artista, porque os artistas natos, aqueles que nascem com o dom, eles colocam sua alma, eles dão sempre o seu melhor, eles são pessoas de grande valia e que não se iludem com qualquer coisa. Eles seguem aquilo que verdadeiramente representa, no seu caso, Claro. o que o seu cliente deseja, e você realmente traz o seu cliente para o centro, que ele é o especial, ele é o personagem especial, e que você consegue traduzir tudo isso com leveza, beleza, sem perder a sua autenticidade, que é o que você tem, porque eu te conheço, e é por isso que eu chamo você de artista, porque Obrigado. você realmente é. Agora, gente, eu quero fazer a primeira pergunta ao meu amigo, ao meu grande amigo. E quero começar perguntando sobre a sua trajetória. Como você decidiu entrar no mundo da arquitetura e como tudo começou até chegar na Giga Amaro Arquitetura? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Maria, o que acontece? Lá em 2015, eu tenho um sonho, já tinha 25 anos, de entrar para a faculdade de psicologia, na verdade. Eu nem ia fazer arquitetura. Mas aí, enfim, conversa vai, conversa vem. Eu gosto muito de montar Lego, isso é um hobby que eu tenho. Eu falei, bom, vou para arquitetura. Eu já desenhava bem, eu gostava do que eu fazia, e aí eu entrei na Unicep em 2016. E logo no primeiro ano, o professor já me pediu para fazer um estágio na Federal, e aí eu fiquei na Federal até 2018, e aí eu fui criando mais gosto. Depois de 2018, eu entro em um outro escritório, e aí eu vou trabalhar com o Érico Bianchim, acho que você conhece. Sim. E aí eu fico no Érico até 2022, abro minha empresa em 2020, e aí já se passam 5 anos, a gente estava em um escritório de 9 metros quadrados, e aí agora a gente está num escritório de 120, Puxa. A equipe cresceu, projetos aconteceram, e a gente está muito feliz assim, com tudo que tem acontecido na nossa trajetória. Agora a revista também. Agora a revista. Podcast, a gente está muito feliz com tudo que tem acontecido nas nossas vidas aí. Que bom. Muito feliz. E aí você falou da psicologia, e a psicologia, ela é super importante na nossa vida, Muito, né? o tempo todo, principalmente com os clientes. Principalmente com eles. É, com toda certeza. Diga, querido, o que significa para você criar um projeto com propósito? Qual é a diferença entre simplesmente projetar e realmente transformar espaços? Essa pergunta ela é incrível, Maria, porque assim, é igual a gente acabou de brincar, né? A gente tem vários clientes, e que clientes, cada um são diferentes, e aí eu já falo isso, né? Que meus clientes são meus amigos, porque eu tento transformá-los em amigos de verdade. Sim. E eles são muito diferentes. Então, quando a gente vai conversar sobre montar um ambiente, sobre criar uma casa ou algo para esse tipo de cliente, além do marido, da esposa, a gente tem os filhos. Os filhos. E aí
todo mundo palpita um pouco, todo mundo conversa um pouco. Então a gente tenta criar cada ambiente para essas pessoas, né? Que ele for um ambiente que quando ele sair do trabalho, quando ele chegar em casa, ele ter prazer de ficar naquele lugar. E aí é isso que a gente tenta buscar todo dia. Então, exemplo, a gente já fez casas de 120 metros quadrados, como a gente também está fazendo uma casa no Village que tem 900 metros quadrados. Caramba! Então, é uma diferença, mas assim, é tudo importante, porque é sonho. E quando a gente lidar com sonho, ele vai desde a compra do terreno, a escolha de tudo, até a escolha da última tomada que for pôr, da última iluminação, da porta. Sim. Então é muito importante que a gente tome esse cuidado, esse carinho e crie esse sonho que é para o cliente. Porque às vezes ele vai vender, mas às vezes é para o resto da vida. Sim. Então a gente nunca sabe e a gente tenta cuidar com o maior carinho possível. Eu imagino, porque lidar com o sonho de famílias é como lidar com uma peça rara de cristal. Exatamente. Você não pode, de forma alguma, quebrar. Não pode. Porque depois você não tem como recuperar, E né? tem carinho ali. E tem carinho, tem amor, né? Então você precisa realmente ter todo esse cuidado com a família. Verdade. Né? Isso por isso que eu falo que você é um verdadeiro Obrigado. artista. Obrigado. É um artista porque é isso. Não é só simplesmente chegar um cliente no teu escritório, graças a Deus que está crescendo cada Amém. vez mais e A gente fica muito feliz. vai crescer com toda certeza, muito mais. Não é simplesmente um cliente chegar no seu escritório e falar, olha, eu comprei um terreno no residencial tal, o terreno é esse, eu quero que você faça um projeto. Não é só isso, né? Não. Porque aí você pode rabiscar, desenhar, qualquer coisa, e não é isso. Né? Você precisa conversar com aquela família, entender como é a vida, o dia a dia daquela família, Exatamente. se tem filho, se não tem filho, se tem cachorro, se não tem cachorro, para que você possa idealizar o melhor projeto. Exato. E não é simples, não é para qualquer um fazer o melhor projeto para aquela família. É Não é? verdade. Porque, por exemplo, você tem muitos arquitetos por aí que copia e cola, né? Porque tem muito, ainda mais agora com inteligência artificial, copia e cola, pá, e o projeto está feito. E não é isso. E é por isso que eu te admiro, Giga, porque você procura conversar com o cliente, entender o dia a dia do cliente, a família, para depois você traduzir aquilo que você sentiu em um papel, né? Em um projeto. Agora não é mais papel, é no... Agora é digital. Agora é digital. Mas tem papel também, a gente tem o imprime, papel a gente também, rabisca, né? O cliente gosta de pegar um papelzinho, ele gosta. né? E para poder apresentar aquela primeira versão. Olha só o cuidado que você teve para apresentar a primeira versão do projeto para o seu cliente. Exatamente. Essa casa de 900 metros faz 4 anos que a gente está com esse cliente. Olha lá. Tá vendo? Então, isso parece que não, parece que é simples, mas não é. Não. Por isso que você é um profissional especial. Obrigado. Querido, você sempre fala que não tem clientes, tem amigos, né? Como essa filosofia reflete no dia a dia do seu trabalho e nos seus projetos? É que, na verdade, é assim, né? Dentro do escritório, mesmo a gente tendo equipe, eu faço questão de atender cada cliente. Sim. E depois desse primeiro contato, às vezes a gente monta um grupo com a equipe, porque às vezes se você precisar de algo rápido, a equipe já está pronta para te atender. Sim. E aí, às vezes, eu estou na rua, eu estou em obra, então acaba sendo mais rápido. Quando eu falo que eu crio amigos, é porque... é igual eu acabei de comentar, eu estou 4 anos com esse casal... E aí tem um construtor construindo e tal. E a gente está 4 anos já junto, desde o início do primeiro projeto, do primeiro rabisco, agora até a entrega, que vai ser o mês que vem da casa. Sim. Então não tem como a gente só manter aquela relação profissional. A gente acaba virando amigo, tem dia que ele me conta das tristezas dele, e aí eu também conto das minhas.
Ele também tem dia que chega com o cliente, aí um cliente tá bravo com a esposa, aí a gente vira o psicólogo. A gente também cuida do dinheiro deles, na questão de tipo assim, ó, a gente pode ir até aqui não dá mais, ou a gente pode ir até aqui. Então, o material de construção aumentou, a mão de obra aumentou, o ferro vence todos. O ferro é demais, né? E o móveis planejado também, porque os móveis planejados a gente sempre tem um orçamento. Sim. E aí, de repente, a gente já criou um sonho, o orçamento dobra. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quando eu falo que a gente cria amigos, é nessa questão. Sim. Né? A gente fala, você, exemplo, você virou um dia minha cliente, eu vim aqui e hoje a gente é amigo. A gente é amigo, com muito gosto. Obrigado, eu também, sou muito feliz por isso. Então, é dessas maneiras que eu falo que a gente acaba se tornando amigo, porque passa. Ah, mas diga, sempre vai dar certo? Não, às vezes tem um arranca-rabo normal, igual você tem com um amigo. E aí depois você conversa, tenta entender. Por isso que eu falo, cada projeto, ele é um sonho de verdade. E aí você deu para um amigo cuidar. Sim. E nem é papo para falar pelo vento, é verdade, porque você toma cuidado, você fala, você avisa, então você prepara cada detalhe. Quando o cliente vai mudar, você cuida até da limpeza às vezes, né? Você contrata uma equipe para limpar, para deixar tudo cuidado. Então, graças a Deus eu tenho bons amigos. Que bom, que bom. E precisa ter essa relação mesmo de amizade. Precisa. E eu penso que, imagina só, você contrata um profissional para fazer o seu projeto e depois vem a construção. E você tem uma grana destinada para aquela construção e todo mundo sabe, porque isso todo mundo fala, olha, se você projetou a sua obra para R$500 mil, então coloca um pouquinho a mais, porque vai precisar de mais, porque nunca é aquele valor que você comentou no início. E de fato não é, porque os materiais de construção eles aumentam, a mão de obra aumenta, inflação, tudo aumenta, né? E a todo momento. E a todo momento. E se você realmente não estiver com um amigo do seu lado, fica complicado, porque o cliente fala, caramba, tá quase terminando a obra, mas o meu dinheiro acabou. Isso é triste. Né? Isso é o meu triste. dinheiro acabou. Ou, nossa, eu não tenho mais como pedir financiamento no banco. Ou, não tem como pedir dinheiro emprestado. E se você não é amigo, e se você não tem uma relação com transparência, com seriedade, com o profissional que você contratou, dá problema. Eu já vivenciei muito isso. Isso é verdade. Dá um problema danado, porque o cliente zerou o dinheiro, às vezes começa a arrumar confusão, porque não tem o dinheiro, entende? Isso já aconteceu, sim, eu já presenciei isso. Então, isso é complicado. Então, realmente, é importante que a relação seja amistosa, de amizade, e fundamentalmente com muita transparência. Eu acho que isso é o principal. A transparência é o principal. Ser transparente em tudo. Porque sendo transparente, senta, conversa, olha, não dá para fazer isso agora, faz no momento posterior. Sim. E é assim que as coisas continuam, né? Uhum. E mantém-se a relação de amizade. Isso é importante. Não, é importantíssimo. E aí você pega... A gente está com uma cliente... ali perto do Embaré, que a gente construiu uma casa para ela e ela queria uma edícula. Só que ela tinha um determinado valor. Sim. E aí a gente conversou com ela, ó, vamos preparar a casa primeiro, vamos fazer a casa, a gente deixa a fundação da edícula pronta, ela vai ficar bonitinha. Quando entrar um dinheiro maior, porque ela tá com recurso próprio, ela nem entrou pela caixa. Aí a gente falou, a gente vem e termina, a gente faz para você. Ela falou, Diego, maravilha, então vamos fazer primeiro a casa e depois a gente faz o fundo. Eu falei, exatamente. Porque, exemplo, se é uma pessoa mais gananciosa ou enfim, qualquer coisa, a gente vai falar para ela, então faz. Acabou o dinheiro, e aí? E como então eu também vou sair prejudicado, minha equipe vai sair prejudicada, a cliente não vai ter o sonho dela concluído. Exatamente. Então a gente faz da maneira que como é,
até para que esses clientes voltam e tragam mais amigos para a gente. Exatamente, exatamente. Eu acredito muito nisso. Porque você tem uma mega responsabilidade enorme com a equipe que você traz para trabalhar naquela construção, né? Então, as responsabilidades são imensas. Inclusive, a gente fala para nossa equipe, fala, ó, cada cliente é de um jeito, tenta entender também o cliente, porque a gente tem cliente que às vezes eles não cumprimentam, mas não é porque ele não quer, é porque ele tem vergonha. Exato. E aí a gente também fala, ó, ser educado, dá bom dia, e aí as coisas fluem bem. Sim. Tem inclusive um colaborador nosso trabalhando com você e que já vimos que vocês se deram muito bem. Sim. É o Antônio, né? O Antônio é maravilhoso, né? Exatamente. Um excelente profissional, né? Exato. E isso é muito bacana o que você falou, essa relação de amizade, porque tudo flui bem. Sim. Ó, a gente tá com uma obra agora, eu acho que isso é muito importante falar, que o marido, ele trabalha no horário normal e a esposa acaba indo mais na obra do que o marido. Então, assim, é uma mulher que está no meio de 10 homens. Então, o respeito, ele tem que rolar o tempo todo, ele tem que acontecer. E isso é muito importante, porque às vezes vai filhas de cliente ou vai o filho. Então, a gente tenta tratar com o maior respeito todo mundo. Acho que isso é importante. O cuidado para selecionar a equipe que vai trabalhar com você. Exatamente. A gente conhece cada um. Cada uma pessoa que trabalha. Isso é super importante, porque você não pode colocar qualquer pessoa na casa, né, na obra Porque tem acontecido, já aconteceram muitos casos, inclusive aqui em São Carlos, em condomínios, que tinha pessoas não habilitadas para, vamos dizer assim, para estar naquele lugar. Perdão, desculpa te cortar. A equipe de construtor que a gente contrata, às vezes os construtores também são nossos amigos, né? Sim. Então a gente já conversa com isso. Então tem vários consultores incríveis na cidade que a gente chama. Mas bom. Eu entendo o que você fala. Que bom. Nossa, eu falei bastante aqui, né? Como sempre, a Maria fala. Fala, Maria! Fala, Maria! Por isso que é Fala, Maria, porque eu falo ótimo, pra caramba. Tá Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são, na sua visão, os maiores desafios e também as maiores recompensas de trabalhar com arquitetura e designer hoje? Eu acho que assim, os maiores desafios que tem é quando a gente precisa criar um grande espaço em um terreno pequeno. Eu acho que isso é um grande desafio, porque às vezes a gente tem um terreno de 250 metros, por exemplo, né? Sim. E a cliente quer colocar 5 quartos, 4 banheiros, 2 salas. É um pouco mais complicado. É mais complicado. Mas a gente tenta, tudo a gente tenta. Sim. E aí a gente vai buscando esses desafios da obra que a gente conversou, esses desafios do dia a dia, próprio financeiro, né? Mas assim, a recompensa é quando a gente entrega uma casa. Ou quando a gente entrega nosso caderno, que tá toda a obra da cliente, o sonho, né? Agora ela tá enxergando o sonho dela, ela tá vendo na maquete. Eu acho que quando a gente entrega isso e a gente vê as lágrimas, que às vezes acontece, na maioria das vezes, é muito gratificante. A gente entende que o nosso trabalho foi bem feito, que o nosso trabalho foi bem concluído e que esses clientes saíram muito satisfeitos. Então, eu acho que nenhuma recompensa paga isso. É muito válido. Para a gente é muito valioso isso. Sim, não, eu tenho certeza absoluta. Você vive isso também quando você vende uma casa. Eu vivo isso, né? A gente olha em cada olhar, em cada sorriso, em cada gesto das famílias, né? Felizes por estarem entrando nas suas casas. Porque aqui... eu faço muito isso. Às vezes o cliente procura um imóvel para comprar e não tem do jeito que ele quer. Então a gente orienta, olha, compra um terreno, vamos comprar o terreno, a gente chama o arquiteto e aí vai fazer o projeto do jeito que você quer, exatamente, do jeito que você sonha. E aí a gente, com essa junção de essa parceria, vamos dizer assim, do arquiteto, do cliente
e dos profissionais, a gente consegue juntar as forças, né, com o mesmo propósito. Lógico. E realizar o sonho da cliente. Ela vai conseguir um imóvel do jeitinho que ela sonhou, que ela idealizou. Né? Vai demorar um pouquinho, 15 meses, porque tem a obra e etc. Tem a aprovação, tem a aprovação, tem a tudo. marcenaria, etc. Mas ela fica feliz. Então, muitas vezes eu falo, olha, não dá para ser agora, porque você não está encontrando o que você precisa. Então, tem um pouco mais de paciência. Vamos fazer com calma, mas fazer do jeito que você sonhou. Realizar o seu sonho, porque um imóvel não é uma camiseta, não é uma blusa, não é um copo. É para a maioria da população brasileira, é uma única vez que você tem um imóvel. Exatamente. As pessoas que têm a oportunidade de ter 2 imóveis durante sua vida, ou 3 imóveis durante toda a sua vida, são pessoas muito privilegiadas. Sim. Não é? É verdade. É isso. O maior projeto do escritório até hoje, inclusive é sua amiga, a gente falou sobre ela ali, saiu de um banheiro que a gente fez. Então, assim, a gente criou um banheiro porque uma pessoa queria muito esse banheiro. E aí a gente criou esse banheiro com muito carinho para ela. Essa nossa amiga viu o projeto e aí nos convidou para fazer o projeto dela. Então é isso que eu falo. Faça bem feito. Às vezes é aqui o sonho. Sim. O meu sonho pode ser comprar um avião, mas Sim. seu sonho às vezes só pode ser montar um banheiro. Exato. Exemplo. Exato. Então é isso. Um banheiro daquele jeitinho que ela a pessoa quer. Ela quer entrar, tomar o banho dela no banheiro chique dela, bonito, do jeito que ela planejou. Então eu falo que o sonho não importa o tamanho. Ele é um sonho e você tem que tratar ele de um jeito que ele é. Exatamente. Isso é importante. Bom. Giga, meu grande amigo. Obrigado. Giga, se pudesse deixar um conselho para quem quer começar na arquitetura, empreender, ou até mesmo para quem busca transformar seu espaço, qual seria? Para quem quer começar, eu acho que se arrisque. Se arrisque da maneira que você puder, sem pensar, porque, inclusive eu comentei com a minha esposa, se eu não tivesse me arriscado há 10 anos atrás, talvez eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse me arriscado vindo aqui falar com você, eu também não estaria onde eu estou hoje, e com outras pessoas também. Então se arrisque, de uma forma, né, tranquila, mas se arrisque. Acredite nos seus sonhos, vai para cima, não tenha medo. Parece clichê, mas é verdade. Não tenha medo, é melhor se arrepender de ter feito do que de não ter feito. Então, vai, porque vai dar certo. Uma hora vai. O aconteceu assim não é do dia para noite. Não é do dia para noite. É muito ralado e dá certo. Para quem quer transformar seu ambiente, eu acho que procure um bom profissional, procure uma boa equipe, tenta entender financeiramente o quanto você tem, o quanto você quer gastar, porque isso também é importante para nós profissionais quando a gente chega com, eu não digo um valor pronto, mas quando chega com uma meta. Sim. E isso é válido e não tenha medo. Hoje em dia a gente está muito mais no home office também, né? Sim. Então, igual no meu escritório a gente trabalha até quinta, sexta é home office. Sim. Eu fico no escritório porque eu gosto, então as coisas têm mudado também. Então a nossa casa também tem virado um pouquinho mais do nosso trabalho, um pouquinho mais do nosso ambiente, nosso lar, receber amigos. Então assim, procure um bom profissional, tenta entender como que ele trabalha, como que funciona o projeto dele e faça. Eu acho que isso é a melhor coisa do mundo, gente. Quando você tem um ambiente pronto, é a melhor coisa do mundo. Você comentou do seu amigo que fez esse ambiente para você. Eu comentei. No primeiro podcast. Você assistiu, Eu assisti. você ouviu o meu primeiro podcast. E tá lindo, você não Tá ficou lindo, feliz? né? Eu fiquei super feliz. É isso. O meu amigo Adriano Bossetti, maravilhoso, muitas saudades. Mas é isso, gente. Se você tem um projeto, se você tem primeiro o sonho, desculpe, se você tem um sonho, deseja realizá-lo, procure os profissionais, os especialistas,
como escutem novamente essa conversa nossa, porque ela é importante, precisa validar todos os pontos importantes, como o sonho, o projeto, o financeiro, Sim. né? Seja amigo do seu arquiteto, abra seu coração com ele, seja sincero. Né? Isso é importantíssimo. Precisa ser sincero. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você vai contratar um arquiteto para fazer uma reforma de um imóvel, o arquiteto ele vai te perguntar quanto você tem para fazer essa reforma. A gente pergunta isso no escritório. Aí lá nos Estados Unidos, o cliente ele vai falar assim, eu tenho $1 milhão. $1 milhão. Ok? $1 milhão. Aqui acontece algumas coisas diferentes, porque às vezes o arquiteto, o engenheiro pergunta, quanto você tem para essa obra? A pessoa fala, eu tenho X. Mas aí não tem o X, ou aí a obra não termina porque resolveu fazer mais um puxadinho e aí a obra vai ficando mais cara. Aí o granito que era branco, aí já quer um jacarandá mais especial. Então isso não é bacana. Sim. Então você tem que ser sincero, ser amigo do profissional que está te ajudando no seu projeto, para que tudo dê certo, para que o seu sonho dê certo. E que você seja feliz. É isso. É isso aí, gente. O nosso bate-papo com o meu grande amigo Giga foi maravilhoso. E eu tenho um presente para você, que preparado pela minha queridíssima Juliana, com muito amor, né? Bem bonito. E eu tenho certeza que você vai gostar. Vou gostar. E isso é com muito carinho que a gente está te presenteando. Obrigado. Não é bacana? Muito. Pode abrir? Pode abrir. Vou aproveitar. Ô, Giga, deixa eu te falar mais uma coisinha. A Maria Aires em revista é belíssima. É belíssima. É muito belíssima. O Giga, que chique. Não é chique? Rapaz. O Giga, ele já em 2 edições da Maria Aires em revista, ele esteve conosco, é nosso parceiro, acredita, né? E ele tem tido bastante sucesso, graças a Deus, e terá muito mais. Amém. Porque eu sou uma profissional competente, com vocação ao trabalho, e aqueles que são meus amigos serão para a vida toda. Amém. Muito obrigada, Giga. Obrigado, Maria, mais uma vez.